Olá, tudo bem com você? Eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma semana. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te alimentando através desses estudos bíblicos e hoje não será diferente. Nós hoje estamos entrando no estudo das cartas paulinas. Eu sou a Ana Ribeiro, dando continuidade à série Conheça Sua Bíblia, e nós vamos orar agora para que o Espírito Santo de Deus fale com você com muito poder e com muita graça e com muito amor. Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que está ouvindo essa palavra. Que não seja a minha voz, Pai, mas que o rio de graça do Senhor flua através dessa voz que essa pessoa está ouvindo. Fala no coração e na mente dela, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra profética e revelada venha fluir e seja, Senhor, potencializada no coração e na mente dessa pessoa, aquilo que ela está precisando de ouvir. Meu Pai, o Senhor tem algo para falar para ela. Então fala, Senhor, usa esse instrumento, usa, Senhor, esse recurso que nós temos dessas gravações, para que esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã, seja alcançado pela tua graça, pela tua misericórdia. Que os olhos se abram, que as escamas dos olhos caiam e o teu Espírito flua no coração, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus eu libero palavra de cura sobre ela. Libero em nome de Jesus palavra de cura emocional, cura física, cura espiritual, cura nos relacionamentos, cura nas finanças. Em nome do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Envia anjos especiais aqui nessa gravação. E envia anjos especiais na transmissão e no recebimento dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 são cartas do apóstolo Paulo. Aqui nós vamos chamar de cartas, porque na verdade não eram livros escritos, mas eram cartas direcionadas a igrejas, a lideranças de igrejas. Algumas são direcionadas a pastores, chamadas cartas pastorais, como por exemplo 1 e 2 Timóteo, que Paulo escreve para o pastor Timóteo, dando orientações de liderança. A carta de Tito também. As outras são direcionadas às igrejas, chamadas cartas doutrinárias. Algumas cartas dão ênfase à pessoa de Jesus, por exemplo, Efésios, Filipenses, Colossenses, e outras tratam de assuntos sobre a igreja, sobre o funcionamento da igreja, sobre os problemas daquelas pessoas pertencentes às igrejas. Por exemplo, a 1 e 2 Coríntios, que é uma carta pastoral. Algumas tratam de estudos sobre o Espírito Santo e sobre escatologia, por exemplo, a carta aos Tessalonicenses. A ênfase das cartas está nos temas sobre fé, salvação apenas por meio de Jesus Cristo, é Jesus que nos leva até o Pai, e é o Senhor que nos liberta do poder do pecado, não nós mesmos, não nossa justiça própria. Especificamente falando da carta aos Romanos. Ele escreveu para as comunidades judaicas e cristãs do Império Romano, para incentivar os cristãos a dependerem da graça de Deus, tempos de perseguição inclusive, né? Foi escrita em 57 d.C., quando Paulo estava na cidade de Corinto, na casa de um homem chamado Gaio. Os versículos-chave da carta de Romanos, para que você tenha uma compreensão maior do que se trata o conteúdo, estão no capítulo 1, verso 16 e 17, que está escrito: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ele cita esses dois povos, porque a carta estava sendo direcionada para esse público. Porque no Evangelho
é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então ele enfatiza muito que a nossa salvação é pela fé, não por obras, não porque eu cumpri todos os protocolos da lei. Quando se fala lei aqui, a gente está falando das leis do Pentateuco, as leis mosaicas. Outros versículos-chave estão no capítulo 3, do verso 21 ao 25. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. A palavra-chave é graça, ou seja, não merecemos essa salvação e não temos como comprá-la com as nossas obras. É um dom gratuito de Deus, Ele nos dá. O capítulo-chave é o capítulo 8, um dos mais belos capítulos da Bíblia inteira. Aliás, a carta aos Romanos é como se fosse a síntese de toda a escritura, todas as escrituras bíblicas. É como se ali Paulo tivesse conseguido a essência do que o Senhor estava querendo dizer para a humanidade. A carta de Romanos tem esse peso de mensagem. E o capítulo 8 é o suprassumo. É como se fosse a síntese da síntese. É um capítulo belíssimo. Ele vai falar da vida cristã vitoriosa debaixo da graça de Jesus Cristo. A mensagem central, justificação pela fé. É uma resposta à pergunta que Jó faz lá no livro de Jó, capítulo 9, verso 2, que ele pergunta: como se justificará o homem com Deus? Só tem um meio, pela fé, pela graça de Deus. Essa carta foi enviada por Febe, uma viúva conhecida. Mostra como se desenvolvem as missões, através da soberania de Deus sobre tudo e todos. Missões aqui, no sentido de uma pessoa sair de sua cidade, de sua terra, e ir para outra pregar o Evangelho. É sempre a soberania de Deus que faz o coração de determinada pessoa sentir que deve fazer isso, e é o poder de Deus que leva e que sustenta essa pessoa para fazer essa missão. No início, a igreja era composta somente por judeus convertidos ao cristianismo. Lembra? Lá em Atos, Pedro faz uma pregação e muitos se convertem. Tudo era ali em Jerusalém. Eram judeus que pertenciam à igreja. Mas Paulo sai dali e começa a pregar em outros lugares. E aí Paulo mostra que tanto judeu quanto gentil é aquele que não é judeu, precisa da justiça de Deus e que todos são igualmente pecadores. Havia uma crença entre os judeus de que eles eram o único povo salvo porque eles guardavam as leis mosaicas. E aqui Paulo está dizendo que não, que é pela graça e pela fé e é para todos os seres humanos. O tema dessa carta gira em torno da justiça, o dom da justiça de Deus para todos quantos vêm a Cristo pela fé. Paulo escreve para revelar o soberano plano divino da salvação e para exortar os convertidos a viverem de forma harmoniosa. A carta mostra que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Trata também da justiça de Deus. Em Romanos nós temos a bênção da libertação da ira de Deus, do capítulo 5 ao 8. A bênção da libertação da lei,
capítulo 7, nós conseguimos viver de acordo com o que a lei pede, somente dependendo do Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos. A bênção da libertação da morte, que é Romanos 8. O caráter de Deus, ele é justo e ele é o Salvador e juiz da nossa vida. Jesus em Romanos é o segundo Adão, quer por sua justiça e morte substitutiva, justificou a todos que creram nele. Jesus é o nosso justificador. Eu deixo essa palavra para você refletir. Você é justificado pela fé e não por obras. Sua relação com Cristo lhe dá vida plena e abundante. Tenha fé no Senhor. Não é o que você faz. Você não consegue alcançar a salvação sendo bonzinho ou dando caridade. Tudo isso nós precisamos fazer porque é a manifestação do amor de Cristo na nossa vida e em quem nós cremos. Mas a nossa justificação diante de Deus é pela fé em Jesus Cristo. É a sua relação com Cristo. Você foi liberto do poder do pecado e o Senhor deu a você condições para não viver caindo em pecados, principalmente porque o Espírito Santo de Deus habita no seu coração e é Ele quem te mantém santificado. Para isto, viva debaixo da graça de Deus, para manter-se nesse estado de santificação. Viva diariamente consagrando seu corpo, a sua mente, seu espírito, suas emoções também a Deus, deixando o Espírito Santo habitar em você. Tenha uma vida santificada pela renovação da sua mente. Paulo fala sobre renovar a mente, colocar nela novos pensamentos, pensamentos que vêm do Senhor. Dessa forma, você poderá exercer os dons espirituais e edificar o corpo de Cristo. E você também pode ser curado nas suas emoções, nas suas dores. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há alguma coisa em você que traz sentimentos de culpa? Às vezes você cometeu um erro e você não consegue se perdoar. Existe autoacusação em você? Feridas emocionais costumam trazer sentimentos de inadequação, incapacidade, inferioridade. Esses sentimentos, às vezes, nos levam a acreditar que somos os culpados de tudo. Existem pessoas que se sentem assim o tempo inteiro. De fato, temos de nos responsabilizar pelos nossos erros e pecados, mas também temos de renunciar às acusações constantes que invadem nossa mente. O seu Pai Celestial está dizendo que não há nenhuma condenação sobre você. Creia nisto. Eu deixo uma palavra profética para a sua vida e creia que não sou eu, mas é o Senhor que trouxe essa palavra para você. Romanos 8, 14 a 17 está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você é filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo. A sua nova natureza se manifestará em todos os seus relacionamentos e atitudes. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu deixo essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor já está fazendo grandes mudanças no seu interior.
e até os seus relacionamentos serão abalados por essa mudança e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. E eu deixo aqui o meu abraço e o meu desejo de que você tenha uma semana maravilhosa, com Jesus sempre. Até a próxima semana. Se esse estudo fez bem para você, compartilhe. Compartilhe, se inscreva no canal, dê o like. Tudo isso ajuda esse estudo poder alcançar outras pessoas. Amo sua vida. Deus te abençoe e te guarde sempre e sempre. Beijo no coração.